Então vamos lá. As partes do self podem ser animadas, personificadas em uma cadeira desocupada, recebem qualidades e atributos como uma pessoa, ou corporificadas e ensinadas quando o cliente assume a cadeira. Esses processos evocativos permitem novas formas de expressão e interação. Um aspecto personificado do self pode ser observado como um outro e engajado em uma nova maneira social relacional, ou corporificado, de forma que o cliente se torne essa parte e possa agir e falar a partir dessa posição submersa. Por fim, o objetivo do trabalho com cadeiras é criar um diálogo entre essas partes do self e, nessa troca de informações, resolver, transformar e reorganizar os padrões da experiência. Kellogg, 2015. Trabalho com cadeiras na terapia focada na compaixão, uma combinação de teoria e forma. O trabalho com cadeiras na TFC foca unicamente na cadeira compassiva e no desenvolvimento dos sentimentos, da tolerância, dos insights e das forças dessa parte do self. Gilbert, 2010. Os conceitos do self e da mente compassivos são usados na TFC como uma estrutura para consolidar, corporificar e ensinar as habilidades, os atributos e a motivação da compaixão. Eles são intencionalmente cultivados por meio do treino da mente compassiva, ou TMC, que inclui exercícios de imagem mental, método, ação e focados no corpo. 2010 também, Gilbert. Esses exercícios estimulam os sistemas fisiológicos associados à prestação de cuidado dos mamíferos, que promovem a variabilidade da frequência cardíaca, as experiências de proteção interpessoal e uma capacitação aumentada para estados mentais propícios à compaixão, como a habilidade de ser empático e reflexivo. A prática da criação desses padrões internos de compaixão e segurança cria as condições biopsicossociais ideais para abordar e gerenciar os conflitos externo e interno e o estresse, com o self compassivo atuando como base segura e porto seguro internos, a partir dos quais se pode explorar, retornar e se reengajar com experiências e reações relacionadas à ameaça. O trabalho com cadeiras na TFC tipicamente foca na aplicação do self e do estado mental compassivo a processos e autorrepresentações internos focados na ameaça, diferenciar, tolerar, integrar e, por fim, transformar experiências internas não desejadas e perturbadoras via relação afiliativa baseada no cuidado. Gilbert, 19. O formato, os princípios e as habilidades do processo do trabalho com cadeira são complementares à aplicação da compaixão e aos principais objetivos e à teoria da TFC. A TFC e o trabalho com as cadeiras compartilham uma ênfase na multiplicidade do self, com Gilbert, 2000-2010, enfatizando como a multimente humana é formada por várias motivações, emoções e competências cognitivas originadas em diferentes estágios da evolução. Em termos de multiplicidade do self, a TFC também está enraizada no conceito de mentalidades sociais, que se referem a como os motivos socialmente mediados organizam a mente de forma muito diferentes para formar papéis relacionados a intervenções específicas. O trabalho das cadeiras oferece à TFC um meio concreto de diferenciação e exploração desses padrões conflitantes da mente, situando-os e encenando-os em cadeiras diferentes. Um exemplo disso é o exercício dos múltiplos selves, em que uma relação global à ameaça é subdividida em emoções específicas, em cadeiras separadas, para aumentar a percepção da sua presença, da sua função e das suas interações. Embora a diferenciação seja uma tarefa de muitas psicoterapias, por exemplo, distinguir entre o self e o outro e entre múltiplos processos internos, a TFC foca
na construção de uma capacidade do cliente de entender as complexidades da mente evoluída e aumentar competências reflexivas e relacionais com a mentalização. Pesquisas recentes sobre o trabalho com as cadeiras na TFC sugerem que os clientes valorizam o conceito de multiplicidade do self como uma estrutura explanatória útil para entender experiências que eles acham conflitantes ou ilógicas, ao mesmo tempo também enfatizando o potencial para acessar ou cultivar versões alternativas de si. O trabalho com cadeiras também oferece à TFC um meio experiencial único de explorar e mudar a natureza das relações internas. Uma intervenção importante no trabalho com cadeiras na TFC envolve a encenação do autocriticismo para demonstrar a presença e o impacto do conflito social interno e a forma como as mentalidades sociais competitivas baseadas no rank podem moldar nossa relação com o self. O trabalho com cadeiras permite que os clientes assumam papéis dominantes e subordinados no diálogo autocrítico, atuando tanto como o crítico quanto como o criticado, movimentando-se entre as cadeiras. Assim, o processo do trabalho com cadeiras facilita a troca da orientação motivacional do autofoco competitivo para a compaixão, por meio da troca correspondente das cadeiras. Desse modo, pode ser encenado um novo diálogo interno, em que o cliente pode experienciar o papel e o benefício da compaixão, quando relacionados com aspectos do self, capturados no processamento baseado na ameaça. No trabalho com as cadeiras na TFC, a diferenciação das partes do self em cadeiras definidas, o movimento do cliente entre elas e a externalização do diálogo interno permitem o mapeamento das complexas relações internas de forma acessível e memorável para os clientes, e que destaque a função integrativa do self e da mente compassiva. A personificação das partes do self durante o trabalho com cadeiras, por exemplo, como self crítico ou ansioso, também disponibiliza relacionar os aspectos de si como se o indivíduo fosse outra pessoa ou outro ser. Essa experiência do self como outro permite que os clientes comparem suas relações internas e externas, ao mesmo tempo também transferindo comportamentos e competências interpessoais para seu mundo interpessoal. Usando o trabalho com cadeiras, os clientes relatam maior habilidade de mentalizar e gerar autocompaixão quando focam em si de forma externa, como se recrutassem o cuidado que poderiam prontamente oferecer a outros necessitados. Trata-se como se fosse um outro, né? Igualmente, durante o exercício com o self crítico, os clientes muitas vezes expressam choque quando escutam a hostilidade do seu autocriticismo sendo expressa na direção de um outro. Isso é particularmente significativo para a TFC, pois a terapia foca no cultivo e no desbloqueio dos fluxos da compaixão em múltiplas direções, do self para o outro. Exatamente, né? Então, se você consegue dar para o outro, existe a qualidade, é só inverter o fluxo, né? Não é simples, mas. Um outro exercício de trabalho com cadeiras na TFC pode envolver a prática de vários fluxos com com os clientes dando e recebendo a própria compaixão ao trocar de cadeiras. Os medos, bloqueios e resistências à compaixão, com frequência, são abordados no trabalho com cadeiras pela troca do fluxo. Então, em vez de quando por você, vamos imaginar alguém com quem você se importa sentado na cadeira, tendo o mesmo problema. Mesmo quando focado na geração de autocompaixão, o trabalho com cadeiras na TFC envolve treinamento processual e treinamento de habilidades práticas, por exemplo, o tom de voz, ao falar em voz alta, que podem ser aplicados proveitosamente no cuidado dos outros. A corporificação também é um princípio fundamental, tanto na TFC
quanto no trabalho com as cadeiras. A cadeira proporciona uma estrutura física e uma posição a partir da qual os clientes são encorajados a habitar partes do self ou dos estados da mente por meio de mudanças na postura corporal, no ritmo e no tom de voz, nos gestos e nos movimentos e na expressão facial. Esse processo oferece uma experiência imersiva e autêntica de cada aspecto do self, como os clientes relatam, relatando maior habilidade para identificar cada parte por seus marcadores somáticos e sinestésicos, desenvolvendo consciência interoceptiva. Tal abordagem é congruente com a prática da TFC, já que o self compassivo é tipicamente acessado via processos ascendentes focados no corpo, como o ritmo respiratório calmante. O trabalho com as cadeiras utiliza-se das relações biodirecionais. Não é só o ritmo, a respiração calmante, é também a postura, né? Abrir o peito, ficar com a coluna ereta, não ficar curvado. Então, a partir do corpo, eu vi uma peça de teatro uma vez, da Blavatsky, lá aquela peça da Ana Lúcia Galvão, Helena Blavatsky, era um monólogo. E a atriz, quando ela vai terminar a peça, ela fala: vocês querem que eu ensine alguma coisa? Aí eles pedem uma parte para ela repetir, e aí ela começa a fazer. Lembrou muito o Gilbert falando do ator incorporando o personagem, né? Então ela começa a caminhar que nem ela, fazer um movimento de corpo todo que nem ela, e aí ela incorpora. Então é como se essa postura te aterrasse e não te sequestrasse, você conseguisse manter essa distância daquele fala aqui, né? Olhar para o self como um terceiro. O trabalho com cadeiras na TFC utiliza as relações biodirecionais entre elementos cognitivos e físicos para múltiplos propósitos. Isso inclui moldar o corpo para ampliar a emoção e a conexão afetiva, por exemplo, encorajando cerrar os pulsos como o self raivoso, e o que, por sua vez, estende ao acesso ao cliente a mentalização e a motivação de cada self. Sensação de tensão nas mãos, nos braços, o que o self raivoso pode fazer, o que ele tem vontade de fazer, análise funcional, né? Então, como é que está seu corpo, seu pensamento, que emoção, como está a respiração, que parte você sente mais no corpo, que memórias vêm na cabeça, o que você tem vontade de fazer. Então, é todo um mindset, um, um algoritmo, né, que segue daquele jeito, é automático. Então, igualmente, ao falar dos pensamentos de cada servo, os clientes podem ser convidados a prestar atenção às suas experiências corporais, à sua postura, aos seus gestos, chamar a atenção para o seu impacto e a sua estrutura afetiva. A gente fica mais fechado, né? Quando você está pensando sobre o problema, desse modo, eu noto meus ombros caídos. O que você está sentindo? Então, cada self, cada emoção tem sua postura corporal, né? Sua forma de pensar, de reagir, de vontade de fazer, vontade de matar, outra vontade de morrer. Esses ciclos repetitivos entre mente, corpo, motivação e emoção podem ser vinculados ao insights na TFC relacionados ao processamento do antigo e do novo cérebro, como o trabalho das cadeiras oferecendo um meio experiencial de entender e trabalhar ao vivo com esses padrões. Práticas centrais no trabalho com cadeiras na TFC 474. Há inúmeras peças definidas, bem estabelecidas do trabalho com cadeiras na TFC, que inclui autocompaixão com duas cadeiras, trabalho com cadeiras para autocriticismo e múltiplos selfies, para abordar emoções baseadas na ameaça. O exercício de autocompaixão com duas cadeiras, conforme descrito por Gilbert 2010, Coates 16, Gilbert e Barson 2018, envolve o diálogo de um cliente entre o seu self-compassivo e uma versão dele experienciando uma dificuldade da vida, uma vulnerabilidade ou uma emoção de ameaça. O objetivo do exercício
é obter prática experiencial na aplicação do self-compassivo e treinar o cliente a ensinar várias habilidades e qualidades compassivas. Uma versão do exercício com 2 cadeiras está ampliada na tabela 17.1 a seguir, para incluir a opção de receber autocompaixão e uma antecipação dos FBRs. O trabalho com cadeiras na TFC também é usado para explorar e abordar o autocriticismo. Abordagem, a tabela 17.2. A abordagem da TFC adapta a técnica da TFE, de divisão do conflito, que envolve um diálogo entre o crítico e o experienciador. A intervenção da TFE atravessa os estágios de oposição, separando os 2 aspectos do self em cadeiras opostas. Contato, que inclui a articulação de críticas e injunções em uma cadeira e a expressão de sentimentos e necessidades subjacentes do experienciador na outra, e integração, facilitando uma suavização do crítico ou negociação. Na TFC, o self-compassivo é acrescentado em uma terceira cadeira. Então, você põe lá o experienciador, o crítico e o self-compassivo. Então, três cadeiras. Para interagir com a parte crítica e criticada. E é esse self, apoiado pelo aterramento fisiológico e pela troca motivacional envolvida no acesso ao self-compassivo, que promove a integração. Pela perspectiva do self-compassivo, o crítico é entendido como produto do sistema de ameaça-proteção e é explorado por sua função defensiva. Uma das questões padrões formuladas é: do que a sua parte autocrítica mais tem medo? As respostas a essa pergunta tipicamente destacam medos de rejeição e criticismo dos outros ou decepção pessoal, proporcionando insight do papel do crítico no automonitoramento do erro. Reação de uma perda de segurança no domínio social ou não satisfazer os propósitos ideais. Como enfatizado por Gilbert, o self-compassivo não procura ejetar ou acalmar partes conflitantes do self, mas as leva a sério como vozes importantes. Isso diferencia a TFC das abordagens como a terapia do esquema, em que o objetivo é lutar contra o modo adulto punitivo. Uma razão da abordagem da TFC é ajudar o cliente a mudar a relação com o self focado na ameaça, trocando para um sistema motivacional diferente para lidar com os reveses, as decepções e os medos. Fundamentalmente, uma exceção é feita se a voz e a percepção do self-crítico são identificadas como internalização de um outro abusivo ou como uma intrusão de um encontro traumático. A presença de auto-ódio ou autoaversão podem ser um bom indicador para avaliar esse fenômeno. Coates, 2016. Se identificado intervenções focadas no trauma ou uma intervenção alternativa de trabalho com cadeiras, veja a seguir, pode ser indicada. Como os clientes podem ser ambivalentes quanto à redução do autocriticismo, o trabalho com cadeiras pode ser precedido de uma análise verbal da sua função. Por exemplo, quais são seus maiores medos de deixar o seu crítico? Os clientes tipicamente identificam temas de motivação e proteção percebida. Por exemplo, preciso do meu criticismo para me motivar. Se ele não estivesse aí, eu seria preguiçoso e desistiria. Os estágios iniciais de intervenção podem, então, ser estruturados como um experimento de descoberta para determinar o impacto e a utilidade do self-crítico. Ele tem sua utilidade, né? E a gente não joga fora uma coisa sem ter a outra, né? Você joga fora, não dá para jogar fora, ele vai permanecer, precisa cultivar outro para depois substituir.
Quando o conflito interno é encenado, a parte do cliente que experiencia, a parte que contém a vulnerabilidade, o desapontamento, que ativou o criticismo, é tipicamente subordinada, assustada ou derrotada pela raiva autodirigida do crítico. Como Welton e Greenberg demonstraram, clientes com autocriticismo exibem mais autodesprezo e aversão e são menos resilientes em respostas às suas emoções do que aqueles que têm baixo autocriticismo. A partir do self-compassivo, o cliente pode, então, refletir sobre como a autocorreção e o apoio compassivo podem ser usados no lugar do crítico, ajudando o cliente a distinguir entre uma resposta hostil e uma baseada no cuidado, ao estresse e ao atingimento dos objetivos. A estrutura dos múltiplos selves, Gilbert e Schoden, e a prática do trabalho com cadeiras, inicialmente, envolve a diferenciação e a exploração das emoções centrais na ameaça, com um foco em como essas emoções influenciam a mente e o corpo de diferentes maneiras. As emoções são personificadas e corporificadas em cadeiras separadas, como self-raivoso, self-ansioso, self-triste, em resposta a um evento que cria um grau de conflito emocional, tipicamente uma disputa interpessoal. Os componentes essenciais de cada emoção se tornam reais e são expressos em uma cadeira. Isso inclui como o self-emocional pensa e raciocina, seus impulsos comportamentais e sua motivação, suas experiências somáticas e as memórias associadas à sua presença. Esse movimento entre as emoções oferece uma amostra de cada padrão afetivo, concluindo nos clientes a confiança de que suas emoções podem ser toleradas, compreendidas e mudadas. O estágio seguinte dos exercícios envolve uma reflexão sobre as diferenças, os conflitos e as interações entre as emoções. O intuito dessa reflexão é destacar a multiplicidade e a complexidade do processamento da ameaça, mas também entender o padrão individual de resposta emocional do cliente. Isso pode envolver a identificação de emoções ausentes ou dominantes e as dificuldades que o cliente tem de reconhecê-las, processá-las, por exemplo, evitação da tristeza relacionada ao luto, como Ferrister 73 sugeriu, as emoções podem ser associadas por meio do condicionamento clássico. Os clientes são convidados a identificar memórias associadas a cada self emocional para explorar esse condicionamento, incluindo a forma como suas emoções e suas necessidades relacionadas foram decepcionadas por outras pessoas significativas. As reflexões resultantes podem proporcionar aos clientes insights úteis sobre a profundidade da sua resposta emocional. Quando me senti triste assim, fiquei no meu quarto por horas. Me senti muito perdido. O estágio final do exercício envolve guiar o cliente a acessar o self-compassivo em uma cadeira separada, respondendo à mesma situação a partir da mentalidade e motivações compassivas. Essa nova perspectiva tipicamente inclui capacidade de mentalizar ambas as partes e compreensão da dinâmica e das pressões do sistema de ameaça. O self compassivo pode ser estimulado a focar em uma emoção de cada vez, oferecendo empatia, cuidado, apoio, visando a gerar aprendizagem para a regulação emocional futura. A personificação dos selfies emocionais em cadeiras opostas, vendo seu self triste ali, é sobretudo útil para se gerar compaixão e avaliar seu impacto e como ele está respondendo. O exercício, mais uma vez, ilustra o papel do self-compassivo como um capitão do navio metafórico, Coates 16, assumindo um papel superior ao navegar
as tempestades da vida enquanto conforta os pacientes emocionais. Eu tenho uma meditação dessa gravada no podcast. É, o método dos múltiplos selves é tipicamente traduzido como um exercício de socialização, mas também pode ser usado para processar experiências baseadas na ameaça em relação a eventos históricos ou trauma. Deborah Lee, comunicação pessoal, desenvolveu uma abordagem com o TEPT, encorajando os clientes a acessar e expressar diversas vertentes emocionais de memórias de trauma relacionadas à vergonha. O formato de múltiplos selfies também é útil quando são abordados o luto, o pesar e o término de relação terapêutica. Dependendo das pressões de tempo e da capacidade do cliente, o exercício pode ser dividido para focar em uma emoção de cada vez. Detalhes da abordagem da TFC para trabalhar com emoções difíceis podem ser encontrados no capítulo de Airos, capítulo 18. Vou fazer uma pausinha aqui, só para tomar um própolis. Então vamos lá. 477, habilidades do processo no trabalho com cadeiras na TFC. O trabalho das cadeiras requer habilidades do processo específicas de que são moldadas pelos princípios já descritos. Dada a natureza ativa do método, as intervenções do terapeuta, momento a momento, são práticas e fisicamente orientadas, bem como de natureza relacional. Alinhado com o objetivo de diferenciação, o trabalho com as cadeiras se beneficia de uma ênfase no esclarecimento das partes ou das vozes, assegurando que elas permaneçam distintivas e separadas. Um problema comum no trabalho das cadeiras envolve o cliente trocando as vozes na mesma cadeira, interrompendo o papel, para falar com o terapeuta ou interrompendo para si, por exemplo, por meio de exposição. Embora essas disjunções possam fornecer insights terapêuticos proveitosos, veja a discussão dos FBRs, Kellogg 2015, sugere que elas sejam identificadas como a intrusão de outra voz que pode ser administrada praticamente de duas formas. A voz original pode ser retomada ao mesmo tempo que são fornecidas garantias à nova voz de que ela será ouvida. 2. A nova voz pode ser expressão em uma cadeira separada. Outro método para auxiliar a diferenciação é limpar o paladar entre os selfies, usando o humor para trocar o papel, o estado e o papel, né, do obrigada, selfie ansioso, você pode tomar uma xícara de chá. Grinder e Kellogg descreveram várias técnicas de aprofundamento para aumentar a intensidade emocional durante o trabalho com as cadeiras. Elas incluem o uso de estímulos verbais para encorajar a repetição, diga isso de novo, mudança no volume, diga isso de novo com força, e pedir ao cliente para expressar o que ele está sentindo enquanto está falando. O que você sente enquanto diz isso para ela? Diga a ela que você se sente assim. O trabalho com cadeiras está associado à expressão de necessidades emocionais ou necessidades não satisfeitas. No trabalho com cadeiras na TFC, isso pode ser potencialmente usado para acessar o luto relacionado a uma história de apego do cliente e experienciar a procura de cuidado dos outros. Diga a ela do que você precisa. Outras habilidades para amplificação emocional incluem treinar os clientes para serem mais específicos durante o diálogo.
Diga a ela exatamente por que você acha que ela é irrelevante. E aumentarem a linguagem na primeira pessoa para remover apropriação e agência. Tente dizer, eu quero, blá blá blá. Para aumentar a corporificação, os clientes são encorajados a assumir a postura do self que deve ser encenada, como o self triste se sentaria, ou estimulados a darem voz à sua expressão não verbal durante o diálogo. O que essas lágrimas diriam, né, para expressar verbalmente, uma tristeza. Os clientes podem ser convidados a imaginar suas emoções se desenvolvendo em seu corpo, aumentando sua intensidade. Para onde isso iria no corpo? Explorar os impactos, seu impacto muscular e visceral e como elas moldam o corpo para ações específicas. Essas intervenções mergulham o cliente nos padrões cognitivo-afetivos de cada self, promovendo o aprendizado de como as conexões entre mente e corpo podem ser usadas intencionalmente para acessar e aprofundar estados específicos do self. Isso é especialmente relevante para o uso do self compassivo no trabalho com cadeiras, comumente induzido por ritmo respiratório calmante, foco no corpo e visualização. Também pode ser usada a imagem mental intencionalmente para aumentar a personificação. Isso pode incluir pedir que os clientes imaginem a aparência e as características de uma pessoa ausente em uma cadeira vazia, sua postura, seus gestos, sua vestimenta, sua expressão facial, e que construam uma representação personificada de uma parte do self antes de corporificá-la na cadeira. Por exemplo, como é a aparência do seu crítico, dada a relação especial entre imagem mental e emoção. Os clientes podem ser guiados até níveis elevados de simpatia e empatia ao serem aumentados a especificidade e a natureza relacional da imagem mental. Por exemplo, olhando nos olhos do seu self ansioso, como você se sente? Pesquisas recentes sobre o trabalho das cadeiras na TFC sugerem a importância de avaliar a imagem mental espontânea. Por exemplo, durante o exercício do self-crítico, clientes relatam imagens do self-crítico e criticado como criações simbólicas, muitas vezes arquetípicas. Um homem das cavernas, com um porrete, combatendo todas essas ameaças. Ou com versões alternativas sobre si mesmo, uma criança muito jovem, enquanto aumentavam a distinção entre as partes e apresentavam novas metáforas para exploração terapêutica, as imagens também destacam os papéis relacionais específicos criados pelo autocriticismo que estavam ligados a memórias associadas. Por exemplo, o crítico era visto como uma professora rígida gritando com o aluno. Notadamente, depois, vistas pela perspectiva do self-compassivo, essas imagens se transformaram espontaneamente. Por exemplo, o crítico se transformava de criança brigona a criança assustada. Imagem mental, portanto, pode ser um marcador importante, além de facilitar de mudança de trabalho com as cadeiras na TFC. O uso do trabalho com cadeiras é tipicamente pelo papel ativo do terapeuta a oferecer frases estimulantes, declarações empáticas e emocionalmente evocativas que esclarecem e ampliam experiências implícitas ou centrais do cliente. Kellogg, 2015. Em vez de fazer perguntas, por exemplo, como você se sente quando o crítico fala com você? O terapeuta pode oferecer declarações em primeira pessoa de maneira exploratória. É doloroso para mim quando sou atacado desse jeito, que devem ser repetidas e elaboradas pelo cliente. Se isso se encaixar, tente dizer. É doloroso que isso para mim, ouvir isso, não? Essas declarações, em geral, são usadas para simplificar e resumir o que foi dito pelo cliente, mantendo-se próximo à experiência vivida.
em vez de se engajar em em discussão relacional. Igualmente, no trabalho com cadeiras na TFC, o terapeuta pode optar por demonstrar uma voz compassiva a ser repetida e posteriormente desenvolvida pelo cliente, em vez de treiná-lo com perguntas. Ele já vai mandando frases compassivas, né? Do reconhecimento da dor, nossa, que difícil eu sentir isso, como é ruim para mim sentir quando você me fala assim, crítico, né? Trabalho com cadeiras no curso do tratamento da TFC. Desbloqueios. Ai, tô mal. Tô até com febre, tô me dando às vezes uma suadeira. Considerando-se o potencial do trabalho com cadeiras de facilitar e ensinar os princípios básicos da TFC, o método pode ser usado no curso do tratamento dessa terapia. Isso inclui a operacionalização da compaixão em estágio inicial da terapia. Os clientes podem ser encorajados a demonstrar como eles abordariam e apoiariam uma pessoa com quem se importam, imaginando em que uma cadeira vazia durante uma situação de dificuldade. Os vários atributos e qualidades da compaixão podem ser observados, enfatizados ou encorajados de forma experiencial e guiada, em vez de didática. Esse método é útil para construir a confiança nos clientes de que a compaixão já é alguma coisa que eles intuem, valorizam e praticam em contextos e relações específicos. O trabalho com cadeiras também pode ser usado mais cedo no tratamento da TFC para explorar a ambivalência quanto ao cultivo da compaixão. Há vários métodos para Deus IFBR, né? Há vários métodos de trabalho com cadeiras que adotam e adaptam técnicas da entrevista motivacional para estimular e reforçar a motivação e resolver a indecisão. Essas abordagens são especialmente adequadas para que base convencional, que é para que a base convencional da TFC e a importância dada ao trabalho com os medos, bloqueios e resistências, é isso mesmo. Uma versão da TFC da técnica de decisão-equilíbrio envolve que o cliente inicialmente se movimente entre as cadeiras, personificando e expressando partes de si que querem e que não querem desenvolver a compaixão. Os clientes são encorajados a expressar seu raciocínio da forma mais plena, inequívoca possível para cada um dos lados, elaborando as implicações e cada argumento. Os clientes também são apoiados para usar a linguagem existencial associada a assumir a responsabilidade. Isso pode ser estimulado pela escolha por parte do terapeuta da linguagem e das frases estimulantes. Por exemplo, não vou escolher desenvolver compaixão, por quê? E uma terceira cadeira pode então ser usada para refletir sobre as duas posições, com o potencial de integrar as polaridades aparentes. Seria útil desenvolver compaixão, e isso faz com que eu me sinta muito desconfortável. Essa técnica também fornece acesso direto e experiencial aos FBRs. Foi o que eu pensei lá em cima. Ele fala alguma coisa aqui que não. É um método para construir. É um método para. Aqui, ó. Esse método é útil para construir a confiança nos clientes de que a compaixão já é uma coisa que eles incluem. Pode ser usado no tratamento com a TFC para explorar a ambivalência ao cultivo da compaixão, né? Porque quer desenvolver, mas também não quer. E aí eu pensei nos FBRs. Clientes a compaixão de uma forma que respeita e espera a presença desses elementos, né? Dos medos e tal. O trabalho com as cadeiras também pode ser usado para aumentar e ampliar exercícios mentais compassivos, sobretudo para clientes que acham a prática da imagem mental problemática. Um exemplo é o uso do trabalho com as cadeiras para explorar memórias de receber compaixão. Enquanto isso, usualmente,
é realizado via focalização com imagem mental, a memória pode ser reencenada por meio de trabalho com cadeiras, com o cliente movimentando as cadeiras para corporificar e experimentar a si mesmo e ao outro lembrado. Um processo similar pode ser usado para desenvolver e aplicar o outro compassivo ou o cuidador perfeito. Os clientes podem ser encorajados a usar uma cadeira vazia como uma estrutura sobre a qual construir uma impressão do outro compassivo antes de trocar de cadeira e ocupar a criação e adotar sua perspectiva. Quando corporificam um outro compassivo, os clientes podem então ser treinados para interagir consigo mesmos na cadeira original, agora vazia, antes de mudar de lugar para receber seu próprio cuidado. Os dois exemplos demonstram como o trabalho com as cadeiras pode acrescentar elementos de encenação ao treino tradicional da mente compassiva, ao mesmo tempo oferecendo meios criativos de exploração e utilização dos múltiplos fluxos da compaixão dentro de um único exercício. A partir da experiência clínica, usar o trabalho com cadeiras vai corporificar outros lembrados ou imaginados, permite que os clientes evitem seus bloqueios habituais à compaixão ou possam criar um diálogo entre o self como doador e receptor, para clarificar como esses bloqueios podem ser entendidos e resolvidos. A dramatização histórica é uma técnica de trabalho com cadeiras que pode ser usada para processar memórias perturbadoras e abordar atribuições internas de ações parentais. Esse método pode ser integrado à TFC para abordar imagens introjetadas de criticismo e abuso, quando diferenciadas da forma de autocriticismo visada. Uma versão desse trabalho com cadeiras envolve que os clientes identifiquem a fonte de uma voz abusiva para reencenar e reescrever a memória relacionada. Isso começa com o cliente reencenando um aspecto da memória com o seu self mais jovem, expressando sua experiência e seus medos do outro abusivo em outra cadeira vazia. O cliente, então, muda para a posição de observador, juntamente com o terapeuta, para refletir sobre a natureza da inter-relação antes de ser convidado a intervir como seu self compassivo adulto. Como terapeuta, o cliente colocando suas cadeiras diretamente entre o outro abusivo e o self mais jovem. O outro abusivo é assertivamente abordado pelo terapeuta e pelo cliente, alicerçado em uma motivação de cuidado para proteger o self mais jovem. Os limites são definidos e as atribuições prejudiciais são externalizadas da criança para o outro abusivo. A cadeira contendo o outro abusivo pode então ser removida para permitir a expressão de conforto cuidadoso com o self mais jovem. Na cadeira vazia remanescente. Devido à presença de materiais traumáticos e ao potencial de respostas subordinadas no cliente, o terapeuta deve ser mais ativo e direto ao falar com o outro abusivo, demonstrando a coragem e a força da compaixão no tom e no volume de voz, bem como no conteúdo. Ações compassivas, como assertividade compassiva, também podem ser praticadas como forma de ensaio corporamental, usando o trabalho das cadeiras. Na terapia comportamental, o trabalho com cadeiras é usado há muito tempo para dramatização, modelo e treino de novos comportamentos. O cliente e o terapeuta podem se revezar para ensinar comportamentos assertivos compassivos em cenários gradualmente desafiadores. Métodos contrastados e exagerados também podem ser adotados nesse ensaio para possibilitar que os clientes encenem reações dominantes e subordinadas baseadas no ranking, visando a contrastar e ajustar suas respostas assertivas.
Uma abordagem semelhante pode ser usada dentro de uma estrutura de prevenção de recaída, em que os clientes ensaiam como acessar e aplicar seu self-compassivo em resposta a estressores potenciais na vida, tanto internos quanto externos, e são verbalizados e criados pelo seu terapeuta na cadeira oposta. Muitos dos exercícios tradicionais do trabalho com as cadeiras, como o método das cadeiras vazia para processar assuntos inacabados, do Greenberg, podem ser adaptados para incluir o self-compassivo. No contexto da intervenção da cadeira vazia, o self-compassivo pode ser introduzido em uma cadeira adicional, para validar e encorajar a expressão emocional do cliente e, se apropriado, mentalizar e empatizar com ambas as partes. No processo similar, pode ser usado para conflitos interpessoais com o parceiro e que o cliente mostra, em vez de relatar verbalmente, um embate problemático, trocando de cadeira para encenar o self e o outro, com a opção de ficar em pé atrás da cadeira para expressar o que deixou de ser dito. Um exemplo de autodublagem, baseado em técnicas de psicodrama. Mais uma vez, o self compassivo pode ser introduzido em uma terceira cadeira para refletir sobre a interação e interagir com ambas as partes com compaixão. Novas formas de trabalho com cadeiras na TFC foram aplicadas para diferentes grupos de clientes e formatos de aplicação. Isso inclui a integração de abordagem de diálogo entre as vozes para audição de vozes na psicose, capítulo 24. Que é legal lá perto da. A gente lê também, depois que lê dissociação, né? O trabalho das cadeiras também faz parte do grupo da TFC, como o uso de técnicas de psicograma, de Kate Lucre, comunicação pessoal, para pessoas com transtornos de personalidade e abordagens incorpora o uso dos pares como auxiliares, representando pares do self, apoiando a encenação de um membro individual. As novas adaptações do trabalho com cadeiras na TFC para grupos incluem uma modificação da intervenção do self-autocrítico, BEL 14. Em um contexto de grupo, é solicitado que os clientes escrevam anonimamente exemplos do seu autocriticismo, mencionando o tom emocional em que ele é expresso. Então, o facilitador do grupo lê o criticismo para uma cadeira vazia, então o facilitador do grupo lê o criticismo, né, que a pessoa escreveu, para uma cadeira vazia nos tons identificados. Repetindo o processo, os clientes devem imaginar o impacto do seu autocriticismo em um receptor imaginado, né? Imagina que na cadeira tem a pessoa e você fala aquilo que o cara escreveu. E a partir do self-compassivo, identificar os medos que movem o criticismo. Trabalhando os medos, bloqueios e resistências. Página 481. Uma parte essencial da abordagem da TFC em seu foco nos FBRs, a compaixão. É o seu foco nos FBRs, né? Que lembra, o Gilbert falou até que quase, quando começou a pesquisa de compaixão, há 20 anos, que ele quase parou para estudar só os FBRs. Ele falou que era metade dos 30% dos casos, né? Em vez de adotar uma abordagem focada no problema para os bloqueios durante o trabalho com as cadeiras na TFC, pode ser útil fazer perguntas que apoiam o senso de coerência do cliente, ou skins, por exemplo. Considerando o que sabemos sobre você e sobre ser humano, por que faz sentido que essa experiência esteja presente? Integrando técnicas adaptadas do método do diálogo entre as vozes, podem ser feitas perguntas ao cliente enquanto ele estiver corporificando e falando com o bloqueio à compaixão em uma cadeira separada.
Essa eu queria ver. Por exemplo, depois de identificar que um cliente minimiza suas dificuldades, quando está recebendo compaixão, ele pode ser convidado a nomear, personificar e então incorporar esse aspecto de si em uma cadeira adicional, falando na primeira pessoa, como o minimizador. O cliente pode então ser entrevistado pelo terapeuta para explorar o papel do bloqueio, a sua história, os ativadores e os marcadores da sua presença. Exemplo, minimizador. Quando você começou a ajudar Tobin pela primeira vez? É, tipo, uma estratégia de segurança, né? Ah, não preciso disso, ai, me vendo sozinho. É, ah, não é nada, a vida é assim mesmo, não sofre. A voz é tratada com respeito, com reconhecimento das suas origens adaptativas, por exemplo. Posso entender que Tobin realmente tenha precisado de você quando não havia ninguém ali para ouvi-lo. Então veio uma voz falando, não, isso aí vai ficar bem, isso não é nada, né? Minimizou o problema. O cliente, então, pode trocar de cadeira, acessar o self-compassivo e interagir com o bloqueio, agora na cadeira vazia, com compreensão, cuidado e ofertas de satisfazer aspectos da função principal do bloqueio, que era a proteção. Também substituir essa proteção, né? Não, isso aí não foi nada, foi grave, né? E você não merecia, foi sofrido, foi difícil, e foi a única forma que você sabia fazer minimizar. Era a única voz que tinha para ser dita naquele momento, né? Mas agora substitui pelo compassivo, que não quer minimizar, ele quer entrar em contato com a dor. Fatores do terapeuta no trabalho com cadeiras na TFC. Pesquisas em curso sobre os fatores relacionais subjacentes ao trabalho com as cadeiras na TFC têm explorado a experiência do cliente e do terapeuta, BEL 18. Os clientes identificaram e avaliaram uma variedade de papéis para os terapeutas durante o processo do trabalho com as cadeiras. Eles incluem o terapeuta como um modelo de compaixão, uma fonte de objetividade e um ponto de referência externo para a reflexão, e uma figura de autoridade no manejo da tarefa e do processo. Foi dada importância à provisão do terapeuta de tranquilização interpessoal e infrarregulação do afeto, bem como sua capacidade de treinar, facilitar e tolerar altos níveis de expressão emocional. E a importância dada a essa variedade de papel e atributos destaca a exigência dos clientes e terapeutas se moverem com fluidez entre diferentes mentalidades sociais e competências, incluindo a necessidade de o terapeuta exercer um grau de autoridade profissional sobre o processo. Apesar dos benefícios dos elementos interpessoais do método, os clientes também relatam medos de incomodar ou assustar seu terapeuta com a força do seu autocriticismo. Esses medos ecoaram os terapeutas ao conduzirem o exercício. Posso ter ficado um pouco assustado de deixar o crítico ser liberado. Houve uma sobreposição semelhante entre as experiências de vergonha e exposição do cliente durante as práticas e o desconforto dos terapeutas ao despertar essas experiências em seus clientes. Embora os clientes tenham achado extrema a intensidade emocional do trabalho com as cadeiras com o self-crítico, posteriormente eles julgaram essa intensidade necessária e terapêutica no esclarecimento do impacto do autocriticismo e da compaixão, ao mesmo tempo também enfatizando sua capacidade de tolerar emoção intensa. Esses achados sugerem algum benefício na autoprática por parte dos terapeutas de exercícios fundamentais da TFC para construírem a tolerância ao seu próprio estresse. Capítulo 12. A autoprática pode ser estendida
ao uso do trabalho com as cadeiras na TFC na supervisão, explorando os múltiplos selfies dos terapeutas referente a clientes específicos ou desenvolvendo seu próprio supervisor compassivo interno. Igualmente, os clínicos podem se beneficiar da troca de lugares com seus clientes durante a dramatização do trabalho com as cadeiras para experienciar a relação terapêutica e a intervenção a partir da cadeira do cliente, construindo empatia e insight. Fundamentalmente, uma experiência em primeira mão do trabalho com cadeiras é talvez a única forma de capturar a riqueza, a criatividade e a estranheza inerentes a esse método terapêutico. Conclusão. O trabalho com cadeiras na TFC é a combinação ideal de teoria e método. O trabalho com cadeiras e o método do psicodrama do qual se origina foram historicamente valorizados como meio de personificar, incorporar e ensinar os múltiplos papéis, partes ou vozes do cliente. A TFC é única no uso do trabalho com cadeiras para acessar e construir o self compassivo em uma cadeira adicional, usando esse self para entender, integrar e, por fim, transformar os padrões de experiência baseados na ameaça. Na TFC, os principais recursos e processos no trabalho com cadeiras são usados para promover o relacionamento compassivo com os aspectos do self. Isso inclui a externalização e a personificação de selfies baseados na ameaça em diferentes cadeiras para aplicar as habilidades sociais, relacionais e as competências do cliente ao seu mundo interno. A natureza dialógica inerente do trabalho com cadeiras também permite uma exploração concreta das mentalidades sociais, demonstrando o impacto do conflito interno baseado no rank e, ao mesmo tempo, enfatizando o poder e o potencial de trocar para uma relação com o self baseada no cuidado. Tanto o trabalho com as cadeiras quanto a TFC enfatizam a importância da conexão emocional, o papel do corpo ao acessar e expressar estágios psicológicos motivacionais e o benefício da aprendizagem experiencial. Esse capítulo descreveu as principais peças definidas no trabalho com cadeiras na TFC, mas também destacou formas pelas quais o trabalho com cadeiras pode ser usado criativamente para intensificar o TMC, né, baseado na imagem mental, acrescentando procedimentos de corporificação e encenação, como a reencarnação de memórias de dar e receber compaixão. Também foi sugerido que o trabalho com as cadeiras pode apoiar e facilitar vários estágios do tratamento na TFC, desde o trabalho motivacional com cadeiras para construir engajamento na terapia e a integração de métodos e diálogos das vozes para expressar os FBRs a compaixão. Embora sejam necessárias mais pesquisas para clarificar a eficácia do trabalho com as cadeiras na TFC, estudos preliminares sugerem que a abordagem oferece benefícios e insights únicos para que os clientes, na sua experiência e na sua aplicação da compaixão. Considerando esse poder e o potencial criativo, os praticantes da TFC são aconselhados a trazer cadeiras adicionais a cada uma das suas sessões. Então, terminou curtinho esse capítulo. Obrigada. Até a próxima.